chamar os colegas para começar a nossa aula. Pedro Henrique que entrou agora, Samara entrou. Sempre quando vocês entrarem, tentando desligar o microfone para poder não dar interferência. Ligue quando vocês quiserem falar. A Samara, por exemplo, está com o microfone dela ligado agora. Ok, aqui. Boa noite, Samara. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. Já temos 3 alunos, 4 agora. Aí vocês vão convidando os colegas, vão chamando os colegas para a gente já ir iniciando, que a gente tem muito assunto para ver, tá bom? Nós estamos vendo o nosso direito penal, teoria do crime. Esses aqui são algumas da nossa biografia. A gente já conversou um pouco sobre os métodos de estudo, os métodos
do mapa mental, só recapitulando um pouquinho, né, enquanto o pessoal chega. Trabalhamos a questão do Google acadêmico, vimos o domínio público, o Cielo, programas onde vocês não devem consultar, que é para pegar programas prontos, trabalhos prontos, como esse, por exemplo, porque tem um sistema que verifica, que é o DocX Web, né? Falamos que sobre o problema da educação no Brasil, comentamos um pouco sobre isso, falamos sobre o método do professor Pierre, falamos sobre o Google Sala de Aula, e aí começamos a trabalhar a teoria do crime. Vimos a questão da mídia, que o tempo da mídia não é o mesmo tempo do processo, então isso aí é uma coisa muito importante que vocês observem, que o que vocês verificam na mídia não necessariamente é o que é a realidade do processo. Por quê? Porque a mídia tem um tempo e ela precisa vender, então o foco da mídia é a venda, é a audiência, né? E as pessoas podem retratar as coisas da forma em que melhor lhe convém, de forma que nem sempre é possível. Opa, tem alguém aqui que entrou com o microfone aberto. A Samara. A Samara está com o microfone aberto. Vou desligar aqui, viu, Samara? Quando você quiser se manifestar, basta. Meu não, professor, estava desativado o meu. Eu vou botar aqui para Samara. E sempre quando vocês entrarem, vocês tentam colocar em modo silencioso e convidem os colegas, né? Peçam para os colegas virem para poder ingressar na reunião. Então, voltando ao que a gente estava comentando sobre a nossa apresentação, na verdade, nem sempre o que você vê na mídia é a realidade do processo, porque o tempo da mídia é um e o tempo do processo é outro. De forma que nem sempre você vai conseguir, vamos dizer, que a mídia represente exatamente o que é o processo, porque o foco dela é outro, a intenção dela é outra, o foco é na venda, então, enfim. O que eu quero dizer com isso? Você vai ver muitas matérias a respeito de decisões, a respeito de questão de crimes, mas você precisa ficar atento que o que você está vendo na mídia não necessariamente representa a realidade do processo. Dizer que tudo aconteceu bem, que o juiz deu a sua sentença no prazo correto, isso não vende jornal, isso não vende anunciantes. Mas falar em desgraças, falar em coisas ruins, isso vende. Então, esse é o referencial de valor. O que está fazendo, hein? Oi? Falando assim, é isso que realmente a Globo está focando, ele está mencionando mais coisas ruins do que mesmo as soluções aí, em busca de pesquisa e soluções da doença, né, da epidemia. Na verdade, Pedro Henrique, de fato, vende mais, né? Vende mais. Nós temos uma curiosidade mórbida por saber de coisas ruins, de notícias ruins. E aí a mídia aproveita disso e é porque não vende, né? Falar em coisas boas não vende. Não é que a mídia está focando nisso, é porque é o meio dela, né? Não vende notícias boas, não vende. Milhares de pessoas ficaram curadas do coronavírus. Isso não vende notícia. Agora dizer milhares de pessoas morreram do coronavírus, aí isso vende. E aí é o sistema, né, que está inserido. Por isso que a mídia, vocês devem ter muito cuidado com relação à mídia, né, principalmente vocês que são formadores de opinião. E
principalmente quem vai atuar na área penal, porque tem sempre o recorte que a mídia dá. A gente já falou sobre isso, de repente o recorte que ela dá pode tornar o personagem criminoso, bondoso ou falar a verdade, né, o real. Enfim, isso aqui tem a ver com realmente direito penal. A gente já falou também da massa carcerária, né, a quantidade de pessoas que estão no sistema carcerário. Então, mais de 800 mil pessoas no sistema carcerário, e a grande maioria estão sem julgamento definitivo ainda estão recorrendo das decisões, e 367 mil são presos provisórios, e a 294 mil são condenados definitivos. Então, no universo de 800 mil, não chega nem a 300 mil as pessoas que estão lá no sistema penal com condenação definitiva, né? Então, isso é uma realidade muito preocupante do sistema penal, em que acaba se utilizando a pena provisória, a prisão provisória, que era uma prisão que só era para surgir muito posteriormente, ou seja, após todo o direito de defesa, após todas as audiências, aí muito depois é que deveria vir a sentença. E a gente está vendo aí pelos números, a realidade é que não é essa, né? A grande maioria, 367 mil presos, estão no sistema penal sem condenação definitiva e sem condenação nenhuma, que são esse item aí que está em provisórios. Quando você desce e soma com os que já têm alguma condenação, mas ainda estão em grau de recurso, que são 194 mil, você tem aí mais da metade das pessoas que estão no sistema carcerário, no sistema penal, elas estão sem a condenação definitiva. Isso retrata muita coisa, né? Isso retrata a ineficiência do sistema de justiça em dar uma decisão rápida, daí engada com a questão da mídia, porque a mídia, ela quer o tempo da mídia, não é o mesmo tempo do processo, porque um processo demora, um processo tem audiências, um processo tem advogado para fazer a defesa, um processo tem toda uma solenidade, tem todo um rito que vocês estão aprendendo em teoria geral do processo, e que vai levar um tempo naturalmente para chegar na sentença. Ocorre que a mídia quer logo uma solução, ela quer logo um desfecho, e a gente sabe que, por isso que eu digo, né, o tempo da mídia não é o mesmo tempo do processo. Então, acaba que em muitas situações, a prisão provisória acaba sendo uma antecipação de pena, acaba sendo punido, preso por ainda estar questionando o recurso. E aí, o Brasil, a gente já viu aqui, né, o Brasil é um dos países onde tem maior população carcerária, perde para os Estados Unidos, perde para a Rússia e para a China, né? Então, é realmente uma situação bastante preocupante, essa da criminalidade, e sem que o sistema de justiça tenha definido a pena definitiva da pessoa. A gente já trabalhou esse quadro, que é o quadro da quantidade de pessoas que estão no sistema penal. A gente já viu que, juntando o crime de roubo, juntando o crime de furto, crime de roubo, só recapitulando, é o artigo 157 do Código Penal. Se você quiser abrir aí o seu Código Penal, no artigo 157, você vai encontrar o crime de roubo. Um pouquinho atrás, no 155, vocês vão encontrar o crime de furto. E um pouco mais lá na frente, no artigo 180, vocês vão encontrar o crime de receptação. Então, somando os crimes de roubo, de furto e de receptação, que são crimes contra o patrimônio, que tem o patrimônio como bem jurídico protegido, você vai ver que é 1/3 da população no sistema prisional. Então, é 22, ali, ó, 22%, ponto 10, com mais 2%,
dá 24,10. Com mais 20%, basicamente, né? 24 com mais 20% dá 34%. Então, 34% é mais do que um terço, né? Um terço seria 33,3%. Então, pouco mais de um terço das pessoas que estão no sistema penal brasileiro estão por crimes cujo pano de fundo é o patrimônio de alguém. Isso mostra deliberadamente que o nosso Código Penal ele protege o patrimônio de forma bastante significativa, tanto é que um terço das pessoas que estão no sistema penal estão por crimes contra o patrimônio. Então, o Código Penal tem sido efetivo na proteção do patrimônio, porque as pessoas estão presas, né? Um terço está preso pelo crime contra o patrimônio. Outra. Lá vai o computador falando. Um terço das. Um terço não. 20%, que é 19,45%. Então a gente arredonda para 20%. Então 20% das pessoas que estão no sistema penal, quer dizer, 2 em cada 10, estão por conta do tráfico de drogas, que é a Lei 11.343 de 2016, que a gente já viu. Essa lei, vocês periodicamente abrem essa lei e acompanham para verificar. Então, veja, metade das pessoas, mais da metade, na verdade, das pessoas que estão no sistema penal, ou elas estão lá por crimes contra o patrimônio, ou elas estão lá por crimes de tráfico de drogas. Então, de fato, são crimes em que o sistema penal tem sido eficiente e tem punido essas pessoas. Aí depois seguem os demais, né? Homicídio e os outros crimes. Você vê que a grande maioria, realmente, mais da metade, são esses dois tipos de crimes. Crimes contra o patrimônio e crimes contra a incolumidade pública ou a saúde pública, que no caso é o tráfico de drogas. Boa noite, gente. Tive algum problema aqui na internet, agora nós voltamos. Vamos lá. Vamos seguir. Estão conseguindo ver? Sim. Então, nós estamos... Aqui não é esse, aqui é o outro. Voltamos para cá, depois para cá. Aqui fica maior para vocês. Então, aqui como a gente estava falando, esse é o quadro do sistema penal brasileiro, né? A quantidade de pessoas que estão no sistema penal. Mas aí, prosseguindo com o nosso assunto, a gente já fez um trabalho sobre o direito penal, dividindo ele em capítulos, em títulos, para descobrir como é que é o raciocínio do Código Penal no tocante à divisão pelo patrimônio, ou seja, eles defendem os crimes de acordo com o bem jurídico que eles estão protegendo, no caso, o patrimônio, a vida, a liberdade de manifestação, a dignidade sexual, a saúde pública, enfim, conforme o bem jurídico protegido. Então, a gente já viu que é o conceito de direito penal, a gente trabalhou a divisão entre crime e contravenção penal, a gente foi falando das relações sobre a proteção de bens jurídicos, a diversas espécies de análise do direito penal como um instrumento de controle social, o direito penal como um instrumento de garantia, como um escudo dos cidadãos. A gente já trabalhou a questão da política criminal e da criminologia. Falamos um pouco sobre direito penal comum e direito penal especial. Vou botar o Pedro Henrique aqui no mudo, porque ele está
o som lá da casa dele está entrando aqui na transmissão, tá bom? E vamos continuar aqui. Falamos sobre direito penal e direito especial. Peraí, deixa eu voltar aqui. Falamos ainda o conceito de direito penal. Direito penal é o conjunto de princípios e leis destinados a combater combater o crime e a contravenção penal. Falamos da relação de que ele é um direito público, tem a ver com a proteção de bens jurídicos, tem uma função instrumental de garantia, tem uma função ética, motiva as pessoas a não cumprirem a lei penal, vamos dizer, a não violarem a lei penal. E a gente trabalhou três ciências, né? A política criminal, a criminologia. A política criminal, portanto, é uma ciência que não é o nosso objeto de estudo, mas ela é que elege quais os bens jurídicos que o direito penal vai proteger. Então, a política criminal é importante que seja estudada. Não é objeto do nosso curso, da nossa disciplina. O que é objeto da nossa disciplina é exatamente a dogmática penal. A ciência do direito penal, ela tem por missão conhecer o sentido das normas e os princípios jurídicos penais positivos e desenvolver de modo sistemático o conteúdo do direito penal. É essa que realmente a gente estuda. A criminologia a gente não estuda diretamente, mas ela é importante porque é a ciência que ocupa das circunstâncias humanas relacionadas com o surgimento, a prática e a maneira de evitar o crime. Tem a ver com o direito penal, tem a ver com como surge o crime, quais são os fatores que motivam uma pessoa para praticar um crime. Tem a ver, mas não é objeto geral do nosso estudo, né? O nosso estudo é realmente a dogmática penal. Vimos um pouco sobre a relação do direito penal com essas outras matérias, com o direito processual penal, com o direito constitucional. A relação com o direito processual penal é muito grande porque o direito penal estabelece os crimes, quem violar esses crimes vai ser processado pelo Estado, e à medida em que é processado, as regras que regem o processo são as regras de direito penal. A relação do direito penal e processual penal é bastante intensa. Aí, ó, para vocês conhecerem o Código de Processo Penal, você faz assim, ó, CPP, você põe o CPP no Google, e aí você vê Código de Processo Penal, tá aqui, ó, Código de Processo Penal. Quem está fazendo uma pergunta, o professor está cortando bastante, está travando. Está travando para vocês? Está travando para vocês? Muito?